Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, eu sou líder da Escola de Ativação Profética. E no vídeo devocional de hoje eu quero falar sobre a importância de operarmos a nossa salvação, de desenvolvermos a nossa salvação. É exatamente essa expressão que o apóstolo Paulo usa aos irmãos de Filipenses e os exorta a manter uma vida de obediência, de santidade, de comunhão, não só na presença do apóstolo Paulo, mas agora também na sua ausência. Ele está preso em Roma escrevendo essas recomendações para os irmãos. Havia um grupo de pessoas muito nostálgicos, muito apaixonados por Paulo, que lembravam da época em que ele estava presente, tudo dava certo, os milagres aconteciam e a palavra era poderosa e a glória de Deus se manifestava, e agora eles não estão conseguindo manter esse nível de fidelidade, de linguagem, de unidade e de comunhão com os demais irmãos. Então Paulo, lá de Roma, recebe a notícia, o relato dos problemas que está acontecendo entre os filipenses, e ele escreve essa carta os advertindo, os admoestando. E entre tantas coisas que ele fala sobre o exemplo de Jesus, que sendo Deus se destituiu da sua glória, se esvaziou, assumiu a forma humana de servo, veio morrer e ressuscitar em nosso lugar. E ele fala então sobre esse conceito de desenvolver, de operar a salvação. Ora, muitos irmãos se sentem desconfortáveis com esse texto, porque eles entram em crise. Se eu já estou salvo, como é que eu vou desenvolver a salvação? Se eu recebi a salvação mediante fé, como é que eu posso agora ser constrangido e aconselhado pelo apóstolo Paulo a operar a minha salvação? E é essa dúvida e essa coceira teológica que nós vamos tirar do ouvido no devocional de hoje. Vamos à palavra de Deus? Filipenses capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim, de modo que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante a homens, o seu processo de humilhação. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, uma morte dolorosa, uma morte sofrida, uma morte penosa, uma morte humilhante, a morte de cruz. Por isso também Deus, o nosso Pai, o exaltou sobre modo e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos seres que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Seres espirituais, seres materiais se prostram diante do nome de Jesus. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o nosso Pai. De modo que, meus amados, assim como também sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Algumas traduções dizem, desenvolvei a vossa salvação, e ele dá o adjetivo, com temor e tremor. Operar a salvação, desenvolver a salvação, praticar a vida comunitária de crente em Cristo Jesus, lavado, remido no sangue de Jesus. Não só quando eu estava aí, no meio de vocês, pregando e ministrando, mas agora que eu estou preso, na minha ausência, aqui em Roma, vocês também devem continuar praticando, operando a vossa salvação, desenvolvendo a vossa salvação. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, sem contendas. E o texto continua dando conselhos bem práticos de como eles devem se relacionar com essa verdade, com essa certeza, com essa convicção. Bom, eu costumo explicar esse conceito de operar a salvação, desenvolver a salvação com 3 conceitos. Salvação recebida mediante fé, eu estava totalmente passivo e a graça me foi infundida, eu fui eleito e ele me revelou Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus, ele me conduziu à experiência pessoal de Jesus e de receber pela fé a obra redentora completa e plena dele na cruz do Calvário, me substituindo como pecador. Esta é a salvação recebida. E eu, totalmente passivo, sem responsabilidade nenhuma diante disso, dei a resposta positiva à infusão de graça, à infusão de glória, à revelação de Cristo Jesus na minha vida. Existe uma salvação contínua, existe uma salvação de relacionamento, uma salvação de comunhão, uma relação de santificação como um processo secundário a esta revelação que você recebeu. E eu creio que é aqui que está a chave para nós entendermos o operar a vossa salvação, o desenvolver a vossa salvação.
salvação. Não que estejamos fazendo alguma coisa para merecer ser salvos, mas exatamente o inverso. Porque fomos salvos pela fé, agora temos a comunhão com o Espírito Santo de Deus e intensificamos esse relacionamento pela palavra, com os irmãos, com o Pai, através da fé em Cristo Jesus e o ministério do Espírito Santo. Isso agora vai nos fortalecendo interiormente num processo de santificação contínua, progressiva, de maturidade. Até quando? Até nos tornarmos semelhantes a Jesus. E por fim, eu também gosto de usar a expressão salvação futura, a plenitude da redenção, porque em partes nós estamos redimidos, em parte nós temos um fragmento do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, em parte nós já nos relacionamos e já ministramos aqui e agora, na terra dos viventes, a doutrina da ressurreição dos mortos, mas nós ainda não estamos totalmente ressurretos. É uma salvação futura. É uma fé, numa esperança, numa promessa divina para o futuro de que seremos 100% ressurretos, plenamente glorificados, com o mesmo corpo transformado que Cristo Jesus manifestou no sua morte e ressurreição, no seu corpo de glória, se manifestando aos apóstolos, se manifestando no caminho de Emaús, se manifestando a mais de 500 pessoas e subindo aos céus, não como um fantasma, mas Jesus subiu aos céus com um corpo de luz, com um corpo de glória, com um corpo transfigurado, com um corpo transformado. Eu creio que essas três experiências podem nos ajudar a entender o conselho do apóstolo Paulo aos Filipenses quando ele fala sobre desenvolver, operar a vossa salvação. A salvação concluída, a salvação consumada, a salvação recebida, a salvação mediante fé, fruto da eleição e da revelação de Cristo Jesus, aonde você se torna plenamente consciente de Jesus e do Espírito Santo, não mais agora o Jesus histórico nazareno, o Jesus como teu Senhor, teu Kyrios, teu Salvador, teu Redentor pessoal. Então, você pode afirmar sem medo de errar: eu fui salvo, eu fui perdoado, eu fui redimido, eu fui resgatado pela fé no sacrifício completo, pleno, autossuficiente do meu Senhor, do meu Salvador, Jesus o Cristo. Existe essa salvação progressiva, essa salvação que na verdade ela poderia ser chamada de santificação. Talvez a expressão santificação, processo de santificação, seja mais adequado. Essa salvação contínua, todo dia, o dizer não para o pecado, dizer sim para a palavra de Deus, o lavar regenerador da palavra na mente e no entendimento do homem, o corpo de iniquidade sendo golpeado e crucificado com Cristo Jesus na cruz do Calvário, até manifestarmos a estatura do varão perfeito, até chegarmos à estatura do homem completo, até chegarmos à estatura de Cristo Jesus, aquela imagem refletida em nós. Paulo fala aos Coríntios que de doxa em doxa, de glória em glória, de kavod em kavod, até chegarmos à estatura deste homem perfeito, dessa imagem de Jesus plenamente refletida em nós. Essa imagem de Jesus, ela está como uma fotografia borrada, como uma pintura em processo de acabamento, que falta fazer os detalhes. Esse é o nosso processo de santificação, este é o processo de salvação contínua, este é o processo de desenvolver ou operar a nossa salvação, que Paulo está falando aos Filipenses em capítulo 2, versículo 12. Veja, essa palavra desenvolver a vossa salvação ou operar a vossa salvação, conforme a tradução que você tem na sua Bíblia, ela é katargazestai. Katergazestai, no grego. Ela tem a ideia de terminar uma obra completa, de fazer até o final, de concluir uma tarefa ao fim, de completar. Esse é o conceito dessa palavra, algo completo. Pela fé em Cristo Jesus, quando Paulo vê Jesus, cai no caminho de Damasco, fica 3 dias cegos e Jesus se revela a ele, ele recebe a salvação e ele está salvo. E houve uma infusão da graça de Deus e genuinamente ele está salvo. Só que agora ele vai viver uma vida de transformação da alma, do corpo, do espírito, de santidade, de comunhão, de edificação, vai amadurecer pelo discipulado e depois ele vai começar a multiplicar isso, formando cristãos, gerando novos cristãos, gerando discípulos, gerando homens e mulheres a partir dessa mesma unção que veio sobre ele. Ora, esse ministério de servir do apóstolo Paulo é o ministério universal de todo aquele que crê em Cristo Jesus, meu e você. Todos somos comissionados a isso, não tem como fugir dessa realidade, a não ser que você queira abraçar o caminho da imaturidade e da passividade espiritual, religiosa.
O apóstolo Paulo foi salvo e agora diga comigo, eu estou sendo salvo todos os dias da minha vida, de glória em glória, de luz em luz, de ondas de poder em ondas de poder, de códigos de revelação em códigos de revelação, até eu chegar à estatura de Cristo Jesus. Isso não acontece imediatamente, isso não acontece instantaneamente. Existe agora um processo de amadurecimento espiritual, existe agora um processo de operar a minha salvação, existe agora um processo de desenvolver a minha salvação. E por que eu posso operar a minha salvação? Porque eu já recebi ela pela fé sem merecer. Por que eu agora estou desenvolvendo a minha salvação? Porque ela já é real, porque eu já recebi ela como uma infusão da graça de Deus sem fazer nada por merecer isso. Porque senão você cair numa teologia neurótica de achar que você vai comprar o seu lote no céu. Você vai comprar em parcelas ao longo da sua existência o seu direito de ser salvo. Não, você não merece ser salvo, eu não mereço ser salvo, as nossas obras de justiça não passam nenhum trapo de imundície, e é o poder de Deus que se aperfeiçoa nas nossas fraquezas, nas nossas misérias, que nos levam para essa experiência de glória com o Pai, junto à fé em Cristo Jesus, pelo ministério do Espírito Santo. A excelência dele e nós, vasos de barro. Alguns se tornam vasos de honra, outros continuam na casa de Deus como vasos de desonra. Mas é a glória dele, o poder dele se aperfeiçoando nas nossas misérias todos os dias até que venhamos a morrer e a prestar contas do que acertamos ou do que erramos. E esse processo de amadurecimento pode fazer com que algumas pessoas não passem pela morte. Enoque venceu a morte, Elias venceu a morte. Jesus teve que passar pela morte não por causa do pecado nele, mas por causa do nosso pecado imolado sobre ele. Então ele ressuscita em glória com o corpo glorificado. Por fim, essa é a terceira chave de entendimento do operar e do desenvolver a nossa salvação. É a esperança do futuro, é a esperança de uma vida melhor, é a esperança de uma vida em glória, com provisão, com cura, com libertação, com restauração. É nada mais nada menos do que um chamado à santidade, um chamado à obediência, um chamado à plena comunhão e intimidade com o Pai. Este é o exemplo de Cristo Jesus, que se humilhou, que se destituiu da sua glória, que se fez servo, sendo ele Senhor. E é por isso que o Pai o colocou sobremodo sobre todos nós, como nosso irmão mais velho, como o primeiro de uma grande família de muitos filhos ressurretos em glória, ressurretos com um corpo transformado, ressurretos com um corpo pleno. É essa esperança de uma salvação futura, ou de uma plenitude de ressurreição, plenitude de restauração. Eu fui salvo e eu fui resgatado do pecado, sim, mas eu e você ainda não estamos no nosso corpo glorificado. Veja que isso é um processo de amadurecimento coletivo, um processo de amadurecimento espiritual. É uma doutrina muito prática, e se você sair do aspecto prático dessa afirmação do apóstolo Paulo aos Filipenses, você cai numa neurose de filosofia teológica, de religiosidade, de retórica, de oratória. Fala muito bonito, mas na hora H faz tudo errado. Nós não queremos essa culto ao aerópago grego, nós queremos a prática de Jesus caminhando pelas ruas de Jerusalém, manifestando cura, manifestando poder, manifestando sinais, operando milagres. Este exemplo e este modelo é a chave para o nosso entendimento. Não podemos obedecer a Deus somente quando estamos na igreja, não podemos adorar a Deus somente quando vamos ao templo, não podemos confundir o conceito de templo com o conceito de comunidade cristã, não podemos confundir essas coisas, porque se você é semelhante aos irmãos de Filipenses, que só conseguiam obedecer a Deus quando Paulo estava no meio deles, estimulando e motivando a fé deles, você só consegue obedecer a Deus e andar em santidade quando tem 3 músicas rápidas, 2 músicas lentas e depois o pregador faz um sermão de 3 pontos, tem alguma coisa de errado. Você, na verdade, se tornou um religioso, se tornou um crente em Cristo Jesus, não se tornou um filho de Deus, muito menos alguém em processo de amadurecimento. Você está viciado na liturgia de culto, você não está viciado na unção e no poder do Espírito Santo de Deus. Não é pecado termos uma liturgia de culto, não é pecado irmos a um templo, nos relacionar com os irmãos e nos relacionar com a palavra de Deus. Isso não é errado. Agora, se você precisa disso, o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Filipenses, olha, quando eu estava com vocês, vocês obedeciam. Agora que eu estou aqui em Roma e geograficamente distantes, eu estou recebendo relatos de que vocês não estão conseguindo obedecer. Tem alguma coisa de errado. Vocês têm que amadurecer, vocês têm que romper, vocês têm que pular para a próxima fase, para o próximo estágio. Vocês têm que adorar a Deus em qualquer lugar, independente de ter ou não ter liturgia de culto, ter ou não ter templo, ter ou não ter a comunhão com os outros irmãos que creem na mesma fé que você.
A graça e a salvação divina não é apenas uma desculpa para não fazermos nada. É exatamente porque ela é viva, ela é real e ela é intensa nas nossas vidas que ela é o motivo. Ela é a razão, o firme propósito para fazermos tudo e manifestarmos a glória do Pai. Eu quero que você medite nesse texto e nesse conselho do apóstolo Paulo. Quero que você lembre de quando foi que você recebeu a salvação mediante fé sem merecer. Que tem essa consciência da salvação contínua, da salvação como fruto de um processo de santificação e de amadurecimento espiritual. Acho que essa é a chave da maturidade para entender a expressão desenvolvendo a minha salvação, operando a minha salvação, katergazestai. É uma obra que se completa, uma obra que começou e ao longo da nossa vida e no nosso relacionamento com Cristo Jesus, ela vai se completar, ela vai se amadurecer, ela vai se tornar plena e a plenitude desta obra é o corpo glorificado, é a transfiguração de Jesus no alto da montanha, em Mateus capítulo 17. Essa experiência não é somente de Jesus, essa experiência é para todo aquele que crê em Deus o Pai através da fé em Jesus, o nosso irmão mais velho. É o corpo ressurreto, é o corpo de glória, é o corpo sem mais nenhuma estrutura de iniquidade, nenhuma estrutura de pecado. É o corpo pleno da obra da ressurreição, não apenas de emoções, sentimentos ou projetos que estavam mortos e ressuscitaram na nossa vida financeira, ou familiar ou ministerial. Não, também ressurreição do corpo físico. E isto é a nossa esperança. Esta é o nosso destino, esse é o nosso futuro, esse é o plano completo de Deus para mim e para você. E se Enoque experimentou isso sem passar pela morte, se Elias experimentou isso sem passar pela morte, Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que eu e você. Então é possível nós experimentarmos. Se nós não conseguirmos corresponder a esse processo de santidade, de obediência, de comunhão, de relacionamento com o Espírito Santo de Deus, que nos fortalece nas nossas mazelas, não se frustre, não se desanime. Continue a caminhada, estamos subindo a montanha e vamos nos encontrar com ele no alto monte de Sião. Alguns estão talvez cansados, sentados à beira do caminho, tomando um oxigênio, distraídos. Precisa que os outros irmãos os motivem, os estimule a subir a montanha. Não parar essa caminhada de glória em glória, dia após dia, até chegarmos a essa estatura de luz, a essa estatura de Cristo Jesus. Eu te abençoo com esta palavra para operar e desenvolver a sua salvação. Creia que você já recebeu, creia que você está recebendo e creia que você será plenamente manifesto. Você será plenamente salvo, ressurreto, com o corpo glorificado, porque esta é a base e o fundamento da nossa fé, da nossa esperança, o corpo ressurreto e glorificado, semelhante ao de Cristo Jesus. Compartilhe esse vídeo, ore, interceda, mande sua oferta, mande seu pedido de oração. Nem sempre nós podemos responder todos os WhatsApps dos pedidos de oração, mas não quer dizer que você não vá para o nosso livro de oração, não vá para a nossa lista. E uma vez ao mês jejuamos, oramos, subindo ao monte, orando para que a saúde, a família, o amor, casamento, ministério floresçam e também para que a vida financeira faça com que essas sementes se multipliquem abundantemente mais. Eu estou tão feliz com todos os testemunhos que nós estamos recebendo. 2, 3 irmãos eu acho que mandaram um pedido de oração que depois de fazer a oferta ainda não viram florescer. Estamos orando, intercedendo. Hoje de manhã mesmo orei intensamente por eles. Mas cremos que Deus vai florescer isso nos próximos dias. Vamos discernir o que está de errado, o que está desalinhado e vamos encontrar a chave, quebrar todo e qualquer bloqueio, toda e qualquer mazela, para que a vida deles seja plena, seja abundante em todos os sentidos, também na área financeira. Deus te abençoe abundantemente mais. Até o devocional de amanhã, em nome de Jesus.